Juízes. Então também você vai encontrar nessa divisão da Bíblia também os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai encontrar também nessa divisão os livros profetas maiores, que são Jeremias, Isaías e mais alguns. E você vai encontrar também os profetas menores. E aí encerra-se o Antigo Testamento. Quer que eu continue? Quer que eu continue ou não? Não vou não. Só na próxima vez. Juízes capítulo de número 9, versículo de número 8. Vamos estar lendo esse texto. Eu quero ministrar uma mensagem que você nunca viu, nunca ouviu. Posso ministrar uma mensagem que você nunca ouviu? Então pronto. Glória a Deus, hein? Juízes capítulo de número 9 e o versículo 8. Se não for incômodo, eu peço que os irmãos, após a leitura, permaneça com o texto aberto, que vai facilitar a compreensão, a sua compreensão. Aleluia. Versículo 8 diz assim: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Amém. Amém? Glória a Deus. A leitura foi forte. Deu para entender a leitura? Será que necessita explicar alguma coisa depois de uma leitura dessa? Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, esse texto é uma parábola que é chamado a parábola de Jotão. A parábola de... Como é que está na sua Bíblia aí? Jotão? Então esse texto que nós lemos é uma parábola chamada parábola de Jotão. Agora eu preciso muito da sua atenção pelo seguinte: a ministração não é sobre o resultado desta parábola. Parábola é uma comparação que é feita, certo? Normalmente a parábola é uma comparação de algo para explicar outra coisa. Então vem-se a parábola. Parábola não quer dizer que é algo literal. Parábola não é algo que aconteceu literalmente, mas é uma comparação que é feita. E a Bíblia tem várias parábolas em toda a Bíblia. E Deus então, quando queria falar com o ser humano, Deus usava então os seus servos, os profetas. E então Deus tem os seus meios. E no Antigo Testamento existem meios meio que estranho. A gente acha estranho, né? Algumas questões ao qual Deus usava para falar com o povo. Por exemplo, um dia Deus disse para o profeta, vai
na loja e compra um cinto novo. Ele foi lá e comprou um cinto novo. Ele chegou com um cinto, talvez sem saber para que comprou o cinto. Deus disse para ele: pega esse cinto e enterra ele. Ele obedeceu, foi lá, furou um buraco e enterrou o cinto novo. Pronto. Passou-se um tempo, Deus disse para ele: vai lá e desenterra o cinto. Ele foi lá e desenterrou o cinto. E aí, através daqueles, aí quando ele desenterrou o cinto estava podre. Aí Deus então começou a falar o que Deus queria. Assim como esse cinto está podre, o meu povo também está apodrecido. Imagina uma profecia dessa. Então Deus usava de várias maneiras para falar com o povo. E este ensino da agora, nós pegamos então esta parábola, e esta parábola, através dela, vamos tirar lições. E essas lições vai servir para nós de despertamento, vai servir para nós de cautela, vai nos fazer ser mais prudente. Amém? Estão dispostos a meditar nisso aqui? Amém. Então vamos lá. Esse texto, ele tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Verso 8 fala de árvores. Dentre estas árvores tem a primeira árvore, que ela é a oliveira. No verso de número 10 tem mais uma outra árvore que chama-se figueira. No verso 12 fala sobre uma outra árvore chamada videira. E também tem o chamado, a verso 10 é figueira. E também tem uma outra árvore que é chamada, no versículo de número 14, que é o espinheiro. E também no verso 15 fala do cedro do Líbano. Amém? Então tá bom. Recapitulando. Primeira árvore que aparece. Qual é a primeira árvore que aparece? A oliveira. A segunda, figueira. A terceira, oliveira. A quarta, espinheiro. E a quinta, o cedro do Líbano. Em qual dessas árvores você teria coragem de dar um abraço? Se fosse necessário. Você iria abraçar um espinheiro? Ninguém fala nada, né? Sim, você ia abraçar o espinheiro, você ia abraçar ele. Não, né? De jeito nenhum. Pois bem, nesta parábola, é como não? Nesta parábola, as árvores conversavam. Eu já disse parábola. As árvores, então, elas conversavam. E nessa conversa, elas fizeram, então, digamos que uma reunião. Reuniu-se as árvores para eleger, fazer uma eleição. E nessa reunião que elas fizeram, o verso de número 8 diz o seguinte: foram uma vez as árvores ungir para si um rei. Ou seja, elas queriam um rei. As árvores queriam um rei. E elas então disseram a oliveira, melhor dizendo, sim, a oliveira: vem tu e reina sobre nós. A oliveira é uma árvore frutífera, certo? Ou não? Pode falar alguma coisa, moço? Posso exigir a sua... Exigir não, posso pedir a sua participação? Pode, né? Então tá bom. A oliveira é uma árvore frutífera. Então elas se reuniram e disseram à oliveira:
vem tu e reina sobre nós. E essa oliveira, ela trouxe uma resposta. E a resposta da oliveira está no verso de número 9, que está na sua Bíblia aberta aí. A oliveira então, com toda alegria, com toda satisfação, ela disse, tudo bem, e vou reinar sobre vocês. Não é isso? É isso ou não é, gente? Tem certeza? Por que a oliveira não quis reinar sobre as árvores? A resposta também ela diz. No verso de número 9, porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria botar sobre as árvores? Ela fechou a sua resposta com uma pergunta. Fechou a resposta com uma interrogação. E essa resposta com a interrogação, fica claro que a oliveira não aceitou o pedido que fizeram, ou o que lhe ofereceram, o convite que foram feito. Vem tu e reina sobre nós. Amém? E qual a lição que essa oliveira nos traz? Temos que analisar algumas coisas. A primeira coisa é que a oliveira, ela era uma árvore frutífera. Se ela aceitasse a proposta, ela teria que deixar de produzir os seus frutos, de dar os seus frutos. E esse fruto, como diz nessa versão da minha Bíblia, diz da gordura. Que nós sabemos que essa gordura aqui é exatamente o que está nesse vidro aqui no púlpito, o azeite. Ela tinha que deixar de dar o seu azeite. Se nós formos analisar essa lição, agora presta atenção, não é uma interpretação, gente, é uma lição. Amém? É porque tem algumas ministrações que a gente tem que ser cauteloso para alguém não sair falando que o pastor ministrou heresias. Eu estou dizendo de lições e não interpretações. Porque se eu for interpretar isso aqui, não é esse assunto. Se eu for interpretar aqui, eu tenho que ir para Abimeleque. Aí a interpretação. Porque a parábola foi direcionada para trazer uma palavra a Abimeleque. Então eu estou pegando a parábola e tirando uma lição para nossas vidas. Amém? Qual é a lição que tem aí? Às vezes, quando você não produz frutos, ninguém está nem para você. Parece que você não tem importância. Mas se você é uma pessoa que produz frutos, se você é uma pessoa que canta, você é uma pessoa que louva, você é uma pessoa que adora, você é uma pessoa que ora, é de oração, pode ter certeza que convites vão vir para você. Só que às vezes os convites que vêm para você, você tem que tirar o foco daquilo que você faz, daquilo que você produz para Deus. Compreende isso ou não? Às vezes são oferta que nos oferece algo, pratos que nos oferece, que nós temos que abandonar algumas coisas. Compreende isso? Então existem promessas de algo para nossas vidas, que a melhor coisa é a gente deixar de lado. A melhor coisa é deixar de lado. Em 1990 eu me cursei para investigação. Em 91 aceitei Jesus. Quando eu peguei a credencial de investigador, o certificado, alvará, eu aceitei Jesus. Quando aceitei Jesus, eu abandonei tudo. Deixei tudo de lado. Porque eu estudei para aprender a mentir. Um bom detetive é um bom mentiroso. Ele tem que ser um bom mentiroso. Ele tem que saber mentir. E eu estudei para isso. Só que logo em seguida eu aceito Jesus. E eu vi na Bíblia que a mentira do diabo, o diabo é o pai da mentira. Como é que faz? Então eu deixei de lado. Eu achei por bem deixar de lado. Eu preferi frutificar na obra de Deus do que mentir, ganhar muito dinheiro como investigação. É melhor a obra, não é? Aleluia!
Talvez você vá receber alguma promessa ou algo que possa te oferecer, mas esse algo você precisa parar de produzir seus frutos. Agora imagine se essa oliveira parasse de produzir frutos. Vamos aqui fazer uma retrospectiva. Vamos fazer uma retrospectiva. Digamos que se fosse literalmente essa questão. A oliveira então teria que parar de produzir frutos. Hoje, o que iria então representar o símbolo da unção? O que poderia representar o símbolo da unção hoje? Alguém sabe? Nada que poderia representar o símbolo da unção. E o que então que representa o símbolo da unção hoje? É o azeite. E o azeite é o da mamona. Esse azeite é do... Alguém conhece mamona? Muita gente não conhece, né? Mamona é uma fruta que dá um azeite, mas esse azeite não é esse azeite aqui, é um tipo de azeite. Aleluia. O que poderia então substituir? Nada. Somente a oliveira é que é capaz de produzir esse fruto. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A segunda árvore é a figueira. Como a oliveira não aceitou a proposta, as árvores então lançaram a pergunta ou a proposta para a figueira: vem tu então, reina sobre nós. E você vai ver a resposta dela no versículo de número 12, melhor dizendo, verso 10. A resposta dela está no verso 11. E no verso 11 ela traz também uma resposta, fechando também com uma pergunta. Ela teria que deixar de produzir os seus frutos. Tinha que deixar de produzir os seus frutos. Agora é interessante que a figueira, a oliveira é uma árvore, primeiro, a oliveira é uma árvore, ou uma planta, que vive mais sobre todas as outras plantas, ou todas as outras árvores. Normalmente dizem que consegue viver até 2.500 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. Mas em Portugal tem uma que tem 2.850 anos. Em Santeria, alguma coisa assim. Você pesquisar lá, você vai encontrar essa árvore aqui em Portugal, que é uma oliveira. Porém a figueira é uma árvore, ela consegue atingir até 6 metros de altura, mas não vive tanto tempo como a oliveira. Mas também ela produz os seus frutos, e são frutos maravilhosos também. E são frutos que eu imagino que Jesus comia dele, porque no dia que a Bíblia diz que ele teve fome, foi procurar figo na figueira, e porém não tinha nada. Então esses figos, essa planta, essa árvore da figueira, se você analisar, ela dá o fruto dela, depois de trabalhado, que eu não sei como é que é esse trabalho nesse figo, mas ele fica como fosse meio seco, e ele não perde com facilidade. Então normalmente as pessoas ao atravessar o deserto comiam então, ou levavam consigo figos. Por que levar figos? Porque o figo não estragava com facilidade. E para conseguir superar o deserto, seria então um tipo de alimento para poder conseguir atravessar o deserto. Compreende ou não? Então, se ela parasse de dar esse fruto, qual fruto então poderia substituir para alguém então conseguir se alimentar para atravessar um deserto? Ela então não aceitou a proposta. Se formos analisar esse fruto da figueira,
no sentido, digamos assim, literalmente, você vai ver essa fruta aqui na mesa dos pobres, de classe média, alta, e até nas mesas dos reis ou dos presidentes. Você vai encontrar o fruto dessa planta. Mas ela não aceitou isso. É uma árvore simples. E às vezes a gente é simples, e devido à nossa simplicidade, a gente quer às vezes, por algo que seja oferecido para nós, queremos às vezes abandonar aquilo que estamos produzindo para Deus, por causa de um convite que parece ser melhor para nós. Então nos traz uma lição para sermos cautelosos com promessas que nos fazem, com pratos que nos oferecem, mas são pratos que nos tiram da presença de Deus, e isso jamais nós podemos aceitar. Ainda que estamos produzindo pouco, mas que continua produzindo, que essa produção pode aumentar. Ainda que seja pouco, mas é uma produção que continua para sempre. Amém? Depois então a figueira não aceitou, e as árvores então lançou o convite para uma outra, que é exatamente a videira. Está no verso 12, melhor dizendo. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. E a videira também não quis aceitar o convite. Porque se aceitasse o convite, aí eu fico pensando comigo, imagina que essa história, que essa parábola fosse algo literalmente árvores conversando. Se fosse árvores conversando, no meu pensamento, talvez essa videira teria falado o seguinte: se eu parar de produzir o fruto, porque ela disse que deixaria de dar o seu mosto, eu acredito que todo mundo sabe o que é mosto. Mosto é o vinho. E talvez, no meu pensamento, ela poderia dizer o seguinte: se eu deixar de dar o meu fruto, qual a bebida irá representar o sangue de Jesus? Qual bebida? Não tem nenhuma bebida que represente o sangue de Jesus, a não ser o suco de uva. Então, esse mosto que é o vinho, e agora a interpretação do vinho, nós sabemos que é alegria. O vinho representa alegria. Portanto, quando Jesus fez o primeiro milagre naquele casamento, que tinha faltado vinho, significa que não tinha mais alegria naquele casamento. Ela então não aceitou a proposta. Não aceitou a proposta. Porque se aceitasse a proposta, teria que parar de produzir frutos. E ela não quis parar de produzir fruto. Preferiu permanecer produzindo os frutos. Então aqui é a terceira árvore, né? A oliveira, a figueira e a videira. Depois dessas três que não aceitaram a proposta, todas as árvores lançaram o seu convite a um outro tipo de árvore que você não vê frutos, que foi exatamente o espinheiro. E eu pergunto: o espinheiro aceitou? O espinheiro aceitou ou não? Sim, ele aceitou o convite. Agora eu pergunto: qual é o fruto do espinheiro? O fruto dele é bom? Existem frutos bons e frutos que não são bons. O espinheiro então aceita o convite. Agora, esse convite do espinheiro, ele muda o cenário da história e ele direciona a uma outra árvore, que é exatamente o cedro do Líbano. O cedro do Líbano. Quando a gente analisa com relação ao cedro do Líbano,
A gente vai descobrir na Bíblia Deus mencionando que Deus plantou cedro do Líbano. E esse cedro do Líbano dá-nos a entender, eu disse que dá-nos a entender que ele pode representar a igreja do Senhor. Está claro? O cedro do Líbano, eu disse que dá a entender, eu não estou afirmando uma interpretação, eu estou dizendo que dá-nos a entender que o cedro do Líbano pode representar a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Amém? Por quê? O espinheiro, ele diz, então, versículo número 15 diz assim: e disse o espinheiro às árvores: se na verdade ungis-me como rei, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Quem é o alvo do adversário? É a igreja. A igreja é alvo do adversário. Se tem uma coisa que o diabo não quer que produza, é a igreja produzir frutos. A intenção do diabo é que a igreja pare de produzir frutos. Jamais ela pode produzir frutos. E quando a igreja está produzindo frutos, ela é alvo do inimigo. Se a igreja não está produzindo frutos, está tranquilo. Parece que é uma igreja que não tem problema. Parece que está tudo bem. E aí eu falo o seguinte: quando o crente está tudo bem com ele, não tem nenhum problema, parece que ele está de mão dada com o diabo. É complicado, não? Porque só vê crente com problema, irmãos. Principalmente aqueles que produzem. Está produzindo, o diabo levanta contra, quer derrubar ele, quer lançar por terra. E ele permanece orando, o diabo vai caindo por terra, ele vai levantando de novo, vai caindo por terra. E ele não para de orar. E é um crente vitorioso. Aleluia. É um crente vitorioso. Agora imagina aqueles crentes relaxados. Desculpa a expressão. Um crente relaxado. Você não vê ele com problema. Parece que está tudo bem com ele. Está fazendo a vontade do inimigo. Por que eu vou ter problema? Porém, Jesus vem buscar a igreja e ele fica. Por isso temos que tomar cautela. Aleluia. Esse cedro ao qual o espinheiro ameaçou, segundo pesquisas, o cedro é uma árvore que ela está verde em todo o tempo. Não sei se alguém aqui conhece o cedro. Lá no Brasil existe o cedro. E às vezes na época do verão, que está tudo seco, porque o verão do Brasil é diferente do verão da Europa. A Europa, normalmente, as árvores permanecem verdes no verão. No Brasil, elas caem as folhas. E aqui na Europa, os países que são mais frios, tipo Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Holanda, Suíça, as árvores caem todas as folhas no inverno, fica tudo, parece que está seco. E no verão, todas as árvores ficam verdes. E no Brasil, ao contrário da Europa, no verão as árvores caem sim as folhas, mas o cedro, no verão, ele permanece com as folhas verdes. Aí o segredo do cedro, permanecer com as folhas verdes, é que segundo pesquisa, se ele tem 30 metros de altura, ele tem 30 metros de raízes para dentro do chão. Então ele consegue, as raízes conseguem sugar o líquido lá embaixo. E ele permanece então verde. E é exatamente por isso que eu digo que o inimigo, ele quer destruir a igreja. Porque se a igreja ela está em certa altura, existe profundidade para baixo. Porque a igreja ela cresce primeiro para baixo. Na oração, na consagração, no jejum. É isso que a igreja cresce. E esquece para cima. Para cima quem dá o crescimento é Deus. Amém?
Então vamos ser um crente cedro, e não um crente espinheiro, um crente cedro. Agora o cedro também tem frutos, e o fruto do cedro são a madeira, que é uma das madeiras mais preciosas que existem. Aleluia! Então quero deixar para vocês, ou para nós, esse texto, dessas lições. Essa lição que nos traz, que nos ensina a ser mais vigilante naquilo que nos oferece. Nem tudo que nos oferece de bom é bom, são aparência. E às vezes oferece, a gente pensa que é bom, mas não é bom coisa nenhuma. São algo que vai nos fazer afastar da presença de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com essas três principais árvores: a oliveira, a figueira e a videira. Mas elas não aceitou nenhuma das propostas que foram feitas para ela. Proposta boa: não, você vai dominar, você vai estar lá por cima, você vai ser vista, vai ser algo glorioso. Não, não quero, porque se eu aceitar, eu tenho que parar de dar frutos. Então quer dizer para você: não pare de frutificar na obra de Deus. Aleluia. Esteja frutificando na obra de Deus. Não, mas eu vou ganhar milhões. Mas e os frutos, como é que fica? É uma proposta boa. E os frutos? Como é que ficam os frutos? Nem todas as propostas boas são boas para nós, são boas para nossas vidas. Amém? Eu já tive propostas, eu tenho experiência, na verdade, experiência própria. Uma certa ocasião eu tive uma proposta de emprego, e eu então aceitei o emprego, comecei a trabalhar. E eu lembro que eu trabalhava de motorista de ônibus, e quando eu aceitei essa proposta, que eu fui trabalhar nessa empresa de ônibus, eu era professor na escola dominical, e eu parei de dar aula na escola dominical. A minha folga era no sábado, e naquela altura não tinha culto no sábado. Como é que ficava a minha situação? Eu não tinha como ir para a igreja. No sábado eu estava de folga, não tinha culto. Aos domingos de manhã, às vezes eu estava dirigindo, entrava crentes indo para a igreja, para a escola dominical, com a Bíblia na mão, às vezes revista de escola dominical, e eu chorava no volante. Mas eu aceitei aquele convite. Mas não foi muito tempo. Graças a Deus não foi muito tempo. E eu saí fora, falei, não dá. Eu preciso estar na presença de Deus. Irmãos, na verdade, às vezes a gente fala e parece brincadeira, mas o melhor lugar realmente para estar é na presença de Deus. A melhor coisa do mundo é estarmos na presença de Deus. A melhor coisa no mundo é podermos frutificar na obra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quero deixar para vocês ou para nós essa lição de despertamento. E quero estar finalizando por aqui. Convidar os irmãos para nos colocar em pé. Aleluia.